E aí, galerinha de casa, vamos lá começar com mais um programa dessa série e desses episódios espetacular para você de casa, galera. Então aí, chega junto, vamos lá todo mundo. E agora nesse episódio novo a gente vai falar, sabe de quê? De quê? Gerador elétrico. Se você assistiu no vídeo passado, você viu que a gente falou de campo magnético, fluxo magnético, tudo que envolve dentro de um gerador. E a gente estava falando, sabe de quê? De um rotor. Agora tu imagine falar do conjunto da obra. É, meu amigo, pensa num negócio bacana demais. E isso, cara, é muito interessante, é muito gostoso. E assim, cara, quando a gente vai falar dessas coisas, a gente tem que voltar mesmo ao passado, cara, mesmo lá, mesmo tempo mesmo antigo, quando a gente fala da, sabe de quê? Da necessidade, porque a gente tem muita necessidade. E uma da nossa necessidade, cara, a gente vem, pode até agradecer a isso, a um cara muito conhecido, muito mesmo, na antiguidade. Eu falo antiguidade porque nós estamos em 2020, né? Isso já passou um tempo atrás. A gente fala de Nikola Tesla. Esse cara foi longe, velho. Mas esse cara aqui, quando a gente vai falar em gerador, a gente tem que falar nele, né, cara? Por que a gente fala em Nikola Tesla? Porque ele foi um grande inventor que dedicou à criação de tecnologias e ramos da engenharia mecânica e elétrica. Nasceu na idade em 1858, durante o Império Austríaco. Então esse cara foi um cara muito importante, porque ele foi que mostrou que a gente tem hoje, entendeu? Então, assim, ele fez muita coisa legal. A corrente alternada foi ele que deu a ideia, certo? Então já vem quando a gente vai falar de gerador, a gente tem que mesmo começar mesmo por esses caras assim, para ver se, cara, ver se a gente vai chegar a um ponto de comentar um pouco, né? Sobre geradores, sobre tudo. Mas assim, o Tesla, ele não ficou conhecido assim por gerador, né? E sim por uma bobina, que era a bobina de Tesla. E como eu falei, então, acho que foi no primeiro, no segundo episódio, que a gente fala, cara, que esse cara aí foi o cara que mesmo na época dele deu um salto quântico. Por quê? Com essa teoria dele na época, né, chamaram ele de louco. Pô, esse cara é um louco, como é que ele vai querer tal? E ele fez, cara. Não ficou legal, porque assim, imagine, né? A gente está gerando aqui uma bobina de Tesla com uma potência imensa, jogando a eletricidade à atmosfera, e logo, cara, muita gente poderia pegar choque, né? Só que não foi provado, né? Isso aí na época. Mas é muito interessante. Então, assim, quando a gente vai falar de gerador, aí eu escolhi um pouco começar o canal falando dele. Aí o cara vai dizer, pô, mas o que tem a ver Tesla? Pô, Tesla foi o cara, velho, o cara mesmo, a gente fala em cara. E no nosso episódio passado, a gente falou que o pai de toda invenção é o quê? A necessidade. Então, se eu tenho uma necessidade, eu vou inventar algo. Então, Tesla, na época dele, ele achou a necessidade de transmitir eletricidade de um ponto a outro sem usar fiação. Então ele desenvolveu a bobina de Tesla para provar para a galera. Aí o que aconteceu? Passou o tempo, outro cara teve uma sacada em cima da bobina dele e começou a inventar outras coisas. Então, assim, a maior parte da tecnologia que a gente tem hoje veio graças a ele, Tesla. E uma das coisas muito interessantes que hoje a gente tem, Wi-Fi. Ah, mas Wi-Fi. Cara, se a gente for voltar ao tempo, ele inventou o Wi-Fi. Entendeu? Então, é um meio de transmissão. Só que o captor dessa eletricidade, desse sinal, desse campo que está gerado, é o nosso aparelho celular. E o transmissor desse campo é o nosso roteador. Ah, mas isso é coisa que a gente não vê. E quem disse que a gente conseguia ver o campo que era gerado pela bobina de Tesla? A gente não conseguia ver. O que a gente conseguia ver era só a tensão que saía dela. E é uma tensão muito alta. Então é isso que a gente via. Então ela era uma tensão tão alta que ela conseguia romper o nosso maior isolamento, que é o ar. Aí a galera fica falando assim, porra, onde que há isolador? Cara, o ar é o nosso maior isolador. Se não fosse o ar, cara, a gente estaria lascado, velho. Porque imagine, uma descarga atmosférica, certo? Ela vem numa pancada violenta.
Mas o que é que está isolando a gente da atmosfera? Que quando aquelas nuvens lá carregadas começam a descarregar para o solo, é o ar. Então, assim, quando ela chega a descarregar e aquela descarga chegar até a Terra, o ponto negativo, ela está numa tensão muito absurdamente alta. Claro que se é um raio cair no solo e alguém estiver perto, infelizmente, só papai do céu. Poucas pessoas mesmo, pode dizer assim, ó, sobreviver a um raio. Tanto que tu quer ver uma coisa bem interessante, mas é uma loucura, mas é interessante. Vai à praia quando estiver chovendo, mas você tem que ser um cara louco mesmo para fazer isso. E com todo o equipamento de proteção. Fechou um temporal, eu acho que vai chover, eu estou numa zona litorânea, só tem areia. Enfia umas hastes de aterramento na areia. Tá, enfim, com as hastes de aterramento na areia, sai de perto. E deixa ver se a descarga cai na haste. Se a descarga triscar na haste de aterramento, ela vai para o solo, direcionamento ao solo. Na hora que você for ver, passou aquele temporal, passou aquele período de chuva, vai lá e retire as artes e cave no local onde aquela arte pegou. Você vai ver que logo na areia ela vai formar uma figura geométrica ou uma escultura ou qualquer coisa, porque ela vem com uma tensão tão violenta que ao momento que ela toca o solo, ela chega a uma temperatura muito alta que ela começa a queimar a areia. E automaticamente a areia em alta temperatura, ela vira vidro. Então, automaticamente, lá onde o raio caiu, pegando por essa haste de aterramento, na ponta você vai ver que vai virar uma escultura de vidro. Aí o cara vai dizer, isso é mágica. Não, não é mágica, isso é eletricidade da pura. Então, essas pequenas sacadas, cara, foi o que formou o que a gente tem hoje. E voltando aqui ao nosso assunto, a gente tem um motor, né? Se a gente abrir o motor, a gente vai ter lá no motor o rotor, rolamento, eixos, anéis, né? Anéis, e a gente tem mais o que? A gente tem os anéis, tem os mancais, tem o acoplamento, tem os rolamentos, tem os ventiladores e tem um enrolamento do rotor. E então é muito interessante, como eu já falei na aula passada, que foi no vídeo passado, que é a sacada das bobinas para ele gerar legal. Ah, João, mas assim, cara, eu tô em casa e eu quero, isso eu não acredito, isso funciona mesmo? Cara, funciona, velho. Quer fazer um teste? Quer fazer você mesmo? Faça em casa, velho. Faça em casa. Pega assim, vai até uma loja dessa de enrolamento de motores e compra fio de cobre descascado próprio para enrolamento de motor e começa a enrolar essa bobina, né? Pega mais bobina e começa a enrolar, dá lá uma quantidade de volta X, né, nessa bobina e vai fechando lá as bobinas. Faz aí, vamos dizer que você vai pegar um círculo, né? Um pedaço de arame e vai fazer um círculo. Tá? E nesse círculo você vai botando as bobinas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos dizer que 10 bobinas, né? E nessas 10 bobinas você vai fechando elas, tchá, 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 fazendo a série entre um campo e outro, que é uma bobina e outro. Pronto, vai sobrar essas duas pernas de fio. Essas duas pernas de fio você vai ligar em qualquer ponto que você quer. Exemplo, botar um multímetro. E você pode pegar um imã qualquer. Eu não sei se você já viu falar no imã de neodymium. E vai pegar uma peça de alumínio, né? Essa peça de alumínio, e você vai prender esses ímãs de neodymium bem próximo às bobinas que vocês criaram, certo? Aí vocês fizeram o quê? Um motor. Esse motor a gente pode chamar ele de quê? De um gerador, certo? Aí montou. Aí, mas beleza, tá parado, ele vai girar? Não. Aí qual é a sacada? Isso é uma sacada show de bola. Montou lá o seu motor, né? Com os ímãs de neodymium, que são os ímãs hoje mais potentes que a gente tem. Aí montou com o imã de neodymium. Prato. Fez lá, bacaninha, bonitinho. Aí, meu amigo, montou seu motorzinho legal. Você vai pegar uma roda de ferro, certo? Tipo assim, conseguir uma tampa de bueiro, alguma coisa assim. Fura ela bem no centro dessa tampa, certo? Aí você furou ela no centro da tampa. Pá.